Bom dia, sexto ano. Vamos para nossa videoaula, tá? Geografia. Já estão com o livro de vocês aí na mão? Beleza. Nós começamos a falar no capítulo 12 sobre as riquezas do planeta, os setores da economia. Lembra que eu falei sobre isso na última videoaula? Que os setores econômicos eles são divididos em três: setor primário, que é o setor relacionado à produção de matérias-primas, como agricultura, pecuária, extrativismo, animal, vegetal e mineral. Esse é o setor primário da economia: agricultura, pecuária e extrativismo. Qual que é o setor secundário? O setor secundário já são o quê? As indústrias, ok? E a construção civil. O setor terciário é a prestação de serviço de pintor, mecânico e assim vai. Escolas, colégios, assim, escolas de inglês, de línguas e escolas normais. Saúde, os pós-saúde, hospitais, clínicas, consultórios, estética, né? Todos esses procedimentos estéticos também entram no setor terciário. Lazer, são os parques, os passeios, transportes, né? É o setor terciário e turismo. Então, assim, a economia é dividida em três setores: primário, secundário e terciário. Nós já estudamos, então tá aqui no livro. Falei também com vocês sobre a agropecuária também, tá? E aqui na página 30, vamos só dar uma relembrada na pecuária. Então, a pecuária é o quê? A pecuária é essa atividade que consiste na criação de animais. E a criação mais, assim, que se destaca é a criação bovina de bois, né? Existe a pecuária intensiva. Eu leio com vocês isso na página 30. A pecuária intensiva é o modo de produção em que os animais são confinados em locais específicos, tá? Como um curral, né? Onde se cria gado bovino. A granja, no caso das aves, né? Estábulo, na caso da criação de cavalo, né? E eles são criados num lugar mais fechado, com ração, né? Para que a produtividade seja maior, né? O gado engorde mais rápido, tá bom? Essa é a intensiva. A pecuária extensiva é o modo de produção que os animais são criados soltos e eles se alimentam principalmente do que vem dos campos, do capim, de outros vegetais, de minhocas, ok? E nesse modelo são empregadas técnicas de mecanização, não são empregadas técnicas de mecanização. Na pecuária intensiva existe toda uma técnica, né? Todo um apetrechos, ração, para todos esses animais serem criados fechados para engordarem logo e para poderem ser vendidos para o abate. A pecuária extensiva é aquela pecuária que eles são criados soltos, os animais, tá? E não tem tecnologia nessa daí, tá? E é uma atividade voltada para o consumo familiar, ou então algum mercado por perto, tá? Feiras. Agora, essa pecuária intensiva, ela já é voltada para exportação, para o mercado externo, tá? Principalmente. E aqui tá falando dos principais rebanhos de criado no mundo, que é o bovino, depois tem o suíno, o ovino, que são os oveiros, o bufalino, que são os búfalos, caprino, que é cabras e bodes, equinos, cavalos e assininos são os jumentos. Tô só lembrando isso aqui que a gente já viu, né? Agora vamos para a página 31, que é a agricultura. Então, o que é a agricultura? Atividade no campo, que se baseia no cultivo de um ou mais diferentes tipos de alimento, tá? Ela já é realizada há muitos anos e a agricultura, o objetivo dela é produzir alimentos, tá? Para os seres humanos e também para os animais. E olha só, embora a maior parte do que se cultiva nos campos seja destinada à produção de alimentos para o ser humano, cerca de 55% vai para o ser humano. A atividade agrícola tem outros fins. Pesquisadores da universidade, né, apontam atualmente 36% da produção agrícola destina-se à fabricação de ração para os animais, tá? E 9% da agricultura ela é para a produção de biocombustíveis ou matéria-prima para a indústria. Então, tudo que vem da agricultura, do campo,
né, tem essas finalidades: alimentação para a população, alimentação para os animais, tá? Produção de biocombustíveis, tipo com a cana-de-açúcar, né, que faz álcool da cana-de-açúcar, aquele álcool que abastece o carro. Olha só, antigamente a atividade agrícola era desenvolvida principalmente para subsistência, ou para alimentar o próprio agricultor e as suas famílias, né? Hoje, porém, a agricultura já é uma atividade bem extensa, né? Bem grande. E existe dois tipos de agricultura também. Olha só, existe a agricultura extensiva, que a gente fala de agricultura familiar, tá? E existe a agricultura intensiva, agricultura comercial ou moderna. Então vamos lá, agricultura familiar. A agricultura familiar é aquela praticada principalmente pelo agricultor, né? E por seus familiares, em pequenas propriedades de terra, chácaras, sítios, né? Nela predomina o emprego de técnicas tradicionais, né, e rudimentares para a policultura. Então, geralmente, esses pequenos agricultores, a agricultura familiar, são hortas ou mais de um produto plantado, ok? Técnicas tradicionais é que eles usam um trator, um arado, coisas assim mais simples, não cheio de tecnologia, tá bom? E tudo isso que é produzido dessa agricultura familiar é para a família e para abastecimento do mercado interno, tá? É vendido nas redondezas da cidade, perto dessa cidade onde tem essas chácaras produzindo. É uma agricultura pouco capitalizada, não tem muito investimento de dinheiro aí, né? Não é uma coisa tão rentável que vai deixar a pessoa rica, né? Geralmente utilizam-se sementes e adubos naturais, né? Não há muitos recursos para tanta tecnologia nessa agricultura familiar, ok? Vamos lá para a página 32. A página 32 traz a tal da agricultura intensiva ou agricultura moderna, tá? Esse tipo de agricultura geralmente é para cultivar um único tipo de alimento, é um produto, então a gente fala monocultura. Então a agricultura moderna, tá, é caracterizada por cultivar geralmente um único produto. Tipo assim, só laranja. Ou então tem uma fazenda que produz só soja, outra fazenda produção de milho, outra fazenda produção de café. Ok? E em grandes extensões de terra, não é pouca coisa não, é muita produção, tá? Cujo destino é exportação, tá? Então, plantado assim em grandes fazendas, é destinado para exportação, principalmente nos países em desenvolvimento ou no mercado interno, tá? Para os países desenvolvidos. Alguma parte também fica para o mercado interno. Então, a agricultura moderna, que é essa que eu estou falando, que é em grandes fazendas, produz uma coisa só, cada fazenda, faz uso intensivo da tecnologia e de insumos agrícolas. Então, usam muita tecnologia, tá? Visando aumentar o que? A produtividade, né? Produzir mais, porque aí vai vender mais, vai exportar mais, mais dinheiro entrando, ok? Entre esses produtos plantados nessas grandes fazendas, que se chamam latifúndios, destaca-se o algodão, a soja, o trigo, a laranja, a cana-de-açúcar e o arroz. Então, essas são culturas que são cultivadas nessas grandes fazendas, né? Que se chama latifúndios, para lembrar vocês. E é voltado para o mercado externo. O Brasil exporta, vende para fora. Soja, milho, tá? Café, então laranja também, essas coisas vão para fora, tá? Fica um pouco no mercado interno. Acredito que sim, que fique sim um pouco no mercado interno, mas a maioria dessa produção vai para fora, tá? Vamos ver outra coisa aqui. Essa forma de agricultura destaca-se sobretudo em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, né? Em alguns países em desenvolvimento, como a Argentina e Brasil, que tem uma agricultura até bem forte aqui no Brasil, né? Já que o Brasil é grande exportador de alguns produtos, como por exemplo o café, a soja também. O Brasil também exporta laranja e outros produtos também. Tá, olha só, aqui na página 32 ainda está falando aqui agroindústria e agronegócio. Agroindústria e agronegócio.
Então, tudo tem a ver com a agricultura e a pecuária, a indústria e os negócios. Embora as atividades agropecuárias predominem no campo, né, nele não há apenas pastos e áreas de cultivo. No espaço rural ou bem perto dele existem também as indústrias voltadas ao processamento desses produtos agrícolas, certo? Frigoríficos. A gente não vê frigorífico dentro da cidade. Geralmente a gente vê frigorífico mais para fora da cidade, né? Fica mais perto dos lugares, das fazendas que tem essa criação de gado, né, para abate. Olha só. Chamadas de agroindústrias, elas usam os produtos de origem agropecuária como matéria-prima para a fabricação de outros itens. Vamos lá, os exemplos de agroindústrias está aqui na página 32, tá? Usinas de cana-de-açúcar. Geralmente as usinas de cana-de-açúcar se encontram perto das fazendas que produzem cana-de-açúcar, que transformam a cana em combustível, no caso o álcool. E transformam também, né, em bebida e em açúcar também. Os frigoríficos, né, que abatem os animais, tá? Eles processam, armazenam essa carne que depois ela é transportada para o açougue também. Olha só, na página 33. Então, toda essa modernização e a industrialização da agricultura transformaram essa atividade em um complexo bem grande, tudo isso, né? E além das atividades que ocorrem dentro da propriedade rural, né, que é a própria plantação ou a criação de gado, né? Além dessas atividades, a agroindústria requer o quê? A compra de insumos agrícolas. Insumos agrícolas pode ser fertilizantes, algum remédio que passa, né? E isso aí é comprado aonde? Nas indústrias. Processamento, beneficiamento e industrialização das matérias-primas. Aonde que vai processar? Aonde que vai beneficiar? Nas indústrias, né? Essas matérias-primas vão para as indústrias, né? O leite vai para a indústria de laticínios, ok? Distribuição dos produtos agropecuários. Então, tudo isso é o trabalho, faz parte da agropecuária, tá? Então, toda essa cadeia produtiva, agricultura, pecuária, as indústrias, os frigoríficos, né? Toda essa cadeia produtiva envolve diversas empresas e profissionais. São os agricultores, tá? Os pecuaristas, os industriais, né? Tudo vai para as indústrias virar algum produto. Os comerciantes, porque os produtos vão para o comércio, os comerciantes vão vender esses produtos, né? Os técnicos, os cientistas, entre outros técnicos, porque geralmente essas grandes fazendas, eles têm o veterinário, eles têm o agrônomo, eles têm os técnicos que acompanham toda essa plantação ou que acompanham essa criação, né? O gado tem que tomar vacina, eles comem produtos, né? Ou insumos agrícolas que são usados na agricultura. Então precisa de um agrônomo ali, um veterinário, né? Tomando conta de tudo isso, ok? Então não é só assim, o grande produtor de milho, ele planta milho. Não, ele precisa de um técnico, de um agrônomo para ir lá, para ver a semente que ele vai plantar, quando que ele vai plantar, para ver se a terra tem todos os nutrientes para dar uma planta bonita de milho, para ter uma colheita grande, para ele poder vender isso depois. Lembrando que existem muita tecnologia nessa agricultura moderna, são aquelas máquinas, aqueles tratores enormes, que lançam a semente, as colheitadeiras, né? E muitos usam até avião para lançar, né, de cima o adubo, a ureia. Então é uma tecnologia bem grande para essa agricultura moderna, que é mais voltada para o mercado externo, produtos que vão ser vendidos no mercado externo também. E lembrando que a agroindústria é isso, produtos da agricultura, produtos da pecuária, que são levados para a indústria para transformar em produtos que vão ser vendidos nos mercados, os comerciantes vão vender, ok? Então envolve uma série de pessoas, isso é o agronegócio, é todo esse envolvimento, tá? De todas essas pessoas, inclusive dos transportes. Quem transporta o gado, ou a transportadora que transporta o leite, né, para as indústrias. Então, assim, o agronegócio, então é toda essa cadeia produtiva. Agricultor, pecuarista, industrial, comerciante, técnicos e entre outros,
ok? O agronegócio envolve todas essas pessoas, essa cadeia produtiva com todas essas pessoas envolvidas. Isso é o agronegócio, ok? Agora, a agroindústria, gente, são os produtos da agricultura e da pecuária que vão para indústrias para serem transformados em produtos também, tá? E geralmente ficam próximas algumas indústrias dessas fazendas que produzem isso, né? As indústrias que vão beneficiar o arroz, a usina que vai transformar a cana de açúcar em álcool, ok? Vamos ver o que mais que tem aqui para vocês aqui. Eu quero encerrar esse capítulo, depois são algumas informações aqui. Aqui na página 39 tá falando uma coisa interessante sobre a rotação de terras. Olha só, rotação de terras, olha que interessante isso aqui. Essa técnica é utilizada em diversas regiões do mundo, em especial em países onde a preocupação com a preservação do meio ambiente e a legislação ambiental é mais rigorosa. Então, nos países que existe toda essa preocupação com o meio ambiente e tem uma legislação rigorosa, é obrigatório fazer a rotação de terras. A rotação de terras visa trocar os cultivos estabelecidos em uma mesma área agrícola, alternando a cada novo ciclo, tá? Então, suas principais vantagens são permitir maior oferta e variedade de produtos alimentícios e evitar que o solo se esgote rapidamente, pois a alternância implica distintas necessidades de adubação, mantendo os solos férteis por mais tempo. No entanto, essa técnica agrícola existe custos mais elevados e maior planejamento. É tipo assim, o fazendeiro vai plantar um milho, então existe toda aquela época de plantar um milho, né? Aí vai crescer, vai colher, tal. E aí ele planta alguns anos milho. Tem nessas legislações de alguns países, né? Cada ano você planta alguma coisa. Terminou aquele ano, colheu, você vai arrancar, você vai, né, preparar o solo para uma próxima tipo de plantação. Para não ficar esgotando o solo, porque cada tipo de plantação, planta pimentão. A hora que se deu todo o pimentão, você colheu aquelas plantas, você vai plantar vagem. Tem que analisar a terra para ver o que está faltando naquela terra, porque cada tipo de planta precisa de algum nutriente diferente. Por isso essa rotação de terras que fala é cada ano plantar uma cultura diferente, um alimento diferente, para não deixar a terra cansada. Olha só, esse quadrinho, esquema de rotação de terras, que alterna os tipos de cultivos a cada ciclo. O primeiro ano foi o quê? Isso aqui deve parecendo com uma cebola, depois foi cenoura e beterraba, depois foi o pimentão, e depois no quarto ano foi o quê? A vagem. Aí começa de novo, a cebola, naquele ano, aí colheu toda a cebola, prepara a terra para receber o que? A cenoura e a beterraba. Isso é uma rotação de culturas, porque cada cultura dessa, cada planta dessa, cada alimento desse necessita de coisas diferentes na terra. Então, se você fica anos plantando uma mesma coisa, o solo vai enfraquecer, porque a planta suga muito do solo, ok? Esse sistema de rotação de terras é uma coisa muito interessante para proteger o solo, tá? Beijos, até a próxima aula.